Vamos começar, então. Vamos fazer uma oração, tá? Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo de estudo. Pai, pedimos a tua graça nessa hora, que o Senhor possa nos conduzir e nos abrir nosso entendimento para compreender tuas verdades e, mais que isso, ó Deus, que isso seja uma impulsão nas nossas vidas, ó Deus. É o que eu peço e agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos falar sobre os desconfortos necessários. Crescer não é fácil. Então, aqui o Blaise Pascal ele fala, né? A sabedoria amadurece por meio do sofrimento. A gente não gosta, mas o sofrimento é um instrumento que Deus usa, né? E permite para que a gente possa crescer, né? É o caminho do crescimento. Não é fácil, mas é esse caminho que é preciso, tá? Vamos lá. Então, a gente vê assim uma dificuldade, né? Já foi dito no capítulo anterior que essa geração, né, não soube, assim, não vamos generalizar, mas muitos pais têm mimado muito seus filhos, né, e não dado a responsabilidade para eles deles poderem se desenvolver. Então, hoje a gente vê muitos filhos mimados e sanguessugas. É duro dizer isso, né? Mas é, né? É sanguessuga, porque ele vai ficar sugando a família porque ele não sabe fazer as coisas, porque não foi aprendido, né? E recebeu tudo de mão beijada. Eu consigo ver isso porque eu vejo na minha própria família, né? Eu vejo que eu tenho uns sobrinhos que eu fico com dó, porque vai sofrer na vida. Vai sofrer, vai penar um pouco, porque, infelizmente, cresceram assim, né? Mão beijada, muitas coisas. Então, é, infelizmente, é, alguns pais esqueceram assim, pelo tanto de amor, né, vamos dizer assim, uma super proteção, só que, por outro lado, vai fazer com que mais tarde os seus filhos vão sofrer, né? Infelizmente. Então, se você quebra essa educação, né, preparação para os filhos, mais tarde a vida vai cobrar e vai ser difícil, né? Então, a gente até fala assim, a gente vê uns vídeos assim que acaba assim impactando a gente, né? Quando essa semana mesmo eu vi um vídeo de uma criança mal criada incomodando uma mulher grávida no banco da frente, assim, no ônibus, né? E aí fala assim: se você não educar o seu filho, a vida vai educá-lo não de uma forma muito agradável, né? E aí um cara troca de lugar com a mulher grávida porque o menino atrás estava chutando o banco dela, jogando casca de banana, assim, na cabeça dela, né? Assim, bem mal educado mesmo. E aí o cara trocou de lugar e catou todas as cascas que ele estava jogando, os lixos, né, que ele estava jogando, colocou no chapéu e jogou assim em cima do menino, né? O menino ficou quietinho porque o tamanho do homem ele não tinha mais força para ficar chutando o banco, né? Então ficou aquela mensagem, né? Assim. Então a gente gostaria mesmo que os pais se conscientizassem para que pudesse preparar melhor seus filhos, né? E assim, no mundo espiritual, a gente também entende que a gente também precisa, né, estar crescendo para não ter problemas mais tarde, né? Então, vamos ver
quando Paulo fala uma diferença de que naquela época não havia diferença no tratamento em relação ao filho com os escravos, porque os filhos também tinham que trabalhar naquela época, tá? Então, Gálatas 4, 1 e 2. Eu vou ler. Gálatas 4, 1 e 2. Digo, porém, que durante o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Tá? Então, a criança, quando é pequena, então Paulo fala, não difere de um escravo, de um servo, né? Ele também está sendo guiado, direcionado através dos tutores até ele poder receber a herança, né? Que é aí quando ele vai ser o senhor de todas as coisas. Mas enquanto é criança, é o mesmo tratamento, né? Lucas 15, 29. Lucas 15, 29. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Tá? Então, aqui é a história do filho pródigo e o filho mais velho, então ele fala isso, né? É um resmungo do filho mais velho que, que esteve trabalhando e ali ele sentiu que o pai não se importava com ele, mas na verdade o pai fala, né? Tudo que é meu é seu, né? Mas ali para ver que ele trabalhava igual os servos, né? Tá bom? Mateus 21, 28 a 31. Mateus 21, 28 a 31. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhes: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus. Tá? Então, aqui Jesus estava falando, né? Ele contou essa parábola daquele filho que fala que não vai ajudar, não vai trabalhar, mas vai, né? E o outro que fala que vai, mas não vai, né? Então, Jesus explica que qual desses fizeram vontade de Deus, né? É aquele que fez, né? Mesmo falando que não ia fazer, né? Mas fez, é o que fez. Mas aí Jesus coloca aqui que os publicanos e meretrizes estão precedendo, quer dizer, está indo na frente dos filhos, né? Quer dizer, é o povo de Israel que julgava que era filho de Deus, mas não estava fazendo a vontade de Deus. É isso que Jesus quis dizer, né? É, então, o trabalho, ele nos ajuda nos engrandece, nos aperfeiçoa, nos ajuda a desenvolver as nossas habilidades, mas e também nos dá maturidade, tá? Quando os pais poupam seus filhos do desconforto das tarefas domésticas, ou mesmo de trabalhar cedo, você está, é, como fala, tirando essa oportunidade deles poderem crescer, tá? Então, é muito bom quando os filhos já podem desenvolver, né, certas tarefas dentro da casa. Então, tem algumas dicas, assim, para pais, assim, né? Quantos anos você pode pedir ajuda para as crianças? Com quantos anos ele já consegue fazer pequenas tarefas dentro de casa, né?
que não sejam perigosas, né? Por exemplo, você não vai fazer uma criança de 3 anos cozinhar, porque, né, é uma tarefa que não tem capacidade ainda, né? Habilidade suficiente. Mas ele pode arrumar a cama, né? Ele pode lavar banheiro. Eu, eu lembro quando a gente era pequena, assim, quando a gente era mais nova, né? Quando eu estava lá em casa, a minha mãe contava que a minha irmã gostava muito de lavar banheiro e ela ficava cantando a musiquinha. O meu nome é Sucubento. Cantava as musiquinhas lá do Maurício de Souza, lá da Turma da Mônica. Porque ela era pequena e gostava de lavar banheiro. E minha mãe então deixava ela lavar banheiro, né? Mas a gente começou a trabalhar cedo dentro de casa, né? Eu lembro que com 11 anos eu já tinha que fazer a janta para todo mundo de casa. Era a escala lá, era eu e a minha irmã, né? Então, um dia era eu, um dia era minha irmã. Era escala para fazer janta para todo mundo, né? É, então, assim, eu achei meio injusto, sabe? Porque naquela época eu falava assim, mãe, mas tem que colocar o Eugênio também. Minha mãe falava, não, ele é homem. Eu falava, ué, mas ele come. Não era bom ele aprender a cozinhar. E hoje eu acho que talvez ele sente falta, né? Porque poderia ter aprendido mais cedo, né? A estar fazendo essas coisas. É um preconceito besta, né? Machista, né? Mas trabalho ajuda a gente não só a, a poder desenvolver essas habilidades, mas também da gente poder amadurecer, né? Ter responsabilidades, né? Então, todo crescimento é, pode gerar algum desconforto, né? Mas ele serve para que a gente possa estar crescendo, né? Então, às vezes a gente pode ter algumas tristezas, algumas dores, mas esse é, é um caminho, né, para o crescimento. Vamos ver essa passagem de João 16, 20 a 22. João 16, 20 a 22. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Então, aqui Jesus estava falando da partida dele, né? Que haveria dor, haveria tristeza que os discípulos iam enfrentar, mas aquilo estava seria por um tempo, né? E aí Jesus usa exemplo da mulher que está tendo um parto, né? Então toda mulher que tem o parto tem aquele sofrimento e toda mulher fala a mesma coisa, nunca mais, nunca mais quero ter um filho, mas quando tem o filho, a alegria é tão imensa, né, de ter o filho que a dor que ela sentiu é, é esquecido, né? É, tipo, supera, né? A alegria de ter a criança nos seus braços supera a dor que ela enfrentou ao dar a luz, né? Então, Jesus estava explicando que alguns sofrimentos que a gente, né, teria que passar são sofrimentos que a gente depois vamos ter alegria, né? A alegria será muito, muito maior do que a dor e o sofrimento, tá? Então, assim, vamos pensar na questão da correção, tá? Quando a gente recebe uma correção,
não é uma coisa prazerosa, né? Ninguém gosta de ser corrigido, né? Na hora, não é muito agradável, pode não ser, não te deixar muito feliz, mas depois depois de experimentar, né, essa correção, a gente pode entender e pode experimentar uma alegria, né, e um bem-estar, tá? É o que Hebreus 12:11 fala. Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Uhum, tá? Então, assim, no momento não é de alegria, né? Pelo contrário, é tristeza. A gente fica triste quando a gente faz coisa errada ou quando a gente decepciona, né, a nosso pai ou o nosso Deus, né? Então, mas depois, é, é, o autor de Hebreus fala, produz um fruto pacífico daqueles que estão sendo exercitados, né? O fruto de justiça, tá? É, na verdade, a correção é um ato de amor dos nossos pais, né? Porque ele está visando esse aperfeiçoamento, está corrigindo porque ama, né? Porque se não amasse, ia deixar lá. Então, é, às vezes a gente vê que a falta de correção é porque não ama, né? O pessoal fala não, porque ama, mas aí, se você ama, você se importa, você quer que ele faça as coisas certas, né? Hebreus 12, de 5 a 10. Hebreus 12, 5 a 10. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Tá? Então, assim, aqui a Bíblia está falando de um paralelo da correção dos pais terrenos com o pai espiritual, né? O pai celestial. Então, tem essa correção nesses dois níveis, no natural e no espiritual. Quando a gente consegue entender essa disciplina no natural, a gente também consegue compreender a disciplina no espiritual, né? Então, se você é filho de Deus, então você vai deixar que Deus o corrija, porque Deus deseja que nós sejamos participantes da mesma natureza dele, que é a santidade. Né? Então, ele nos corrige para termos essa mesma natureza santa dele. Né? Então, é para esse nosso aperfeiçoamento que Deus nos corrige. Né? Porque filhos que não são corrigidos, eles envergonharão seus pais. Né? Eles vão crescer sem sabedoria e sem maturidade. Tá? Então, é como está escrito Provérbios 29, 15 a 17. Provérbios 29, 15 a 17. A vara da disciplina e a correção dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, o povo geme, mas quando perecem, os justos florescem. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Ele trará grande prazer à sua alma. Olha só, aqui tem duas coisas, né? Ele fala aqui,
Se você disciplina a criança, ela não vai envergonhar, né, os seus pais. Se você disciplina as crianças, olha só, aqui fala dos perversos que se multiplicam, porque não são disciplinados, né? Então, as transgressões vão se multiplicar. E um país cheio de perversidade é um país intolerável, né? É difícil de viver com pessoas que não são disciplinadas, né? A gente é difícil, né? As algazarras. Eu lembro que quando eu estava no seminário, a gente deu aula, né? Na escola pública lá. Era um trabalho com crianças. Meu Deus do céu! Naquela época, ó, 30 anos atrás, já era difícil. Hoje, muito mais, né? Domingo encontrei com a Carla estava magra e eu falei, menina, o que está acontecendo com você, né? E ela falou, tá difícil demais na escola porque a gente não pode fazer nada. Se a gente dá né, uma gritaria, a gente é processado. Se a gente dá uma disciplina na criança, é processado. Então, eu imagino, se já era difícil antigamente, que a gente tinha disciplina dentro da escola também, além da casa, né? Imagine hoje que não tem nada. Então, eu imagino que é muito difícil mesmo. E é uma sociedade que não tem disciplina, né? A gente vê uma falta de respeito, né? Eu fico assustada, assim. Ai, o pessoal não liga, o pessoal de idade, não fala com grosseria, né? Então, é complicado, né? É complicado. Então, a perversidade vai ser multiplicada por falta de disciplina. Mas aquele que tem um filho que é corrigido, aqui olha, fala, te dará descanso e dará delícias para a tua alma. A recompensa é boa, né? Então, assim, não só no crescimento, mas vai dar orgulho, né? É, vai ter essa gratidão, né? Vai ter recompensas mesmo, né? Segundo outro Provérbios 22:15. Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Ô, bênção! A vara não é boa, não, mas é boa sim, né? Porque traz disciplina que vai ajudar a corrigir o coração, né? Coração que pode estar indo por um caminho que não é bom. Nossa, eu lembro que eu dei aula para criança, né? Quando eu tinha 13 anos quando eu comecei a dar aula de escola dominical. Era uma outra criança, mas tudo bem, né? No interior a gente começa tudo cedo. E eu lembro que tinha um menino que ele brigava com todas as crianças. Todo domingo ele brigava com as crianças. Aí eu não sabia mais como lidar com aquele menino. Eu peguei esse menino, ele tinha 8 anos. Eu peguei esse menino, levei numa sala separada, né? Depois que terminou a escola dominical, e eu falei para ele assim: você pode bater na tia. Deus me deu a graça ali, né? Naquela hora, eu falei, porque a tia aguenta, pode bater na tia. Aí ele me chutou, me bateu, me chutou, me bateu, até cansar. Doeu, né? Eu aguentei lá firme e abracei ele e falei para ele que eu amava ele muito. Esse menino era espancado, né, na casa dele, toda vez. Então ele tinha uma revolta dentro dele. Então ele brigava com as crianças na igreja, porque as crianças da igreja era tudo filhinho de papai, né? Ali lá em Bastos. E ele era um menino de cor, né? Então tinha uma vida
bem difícil. Mas acredita que depois daquilo, ele nunca mais brigou com ninguém na igreja. Nunca mais. Porque foi assim, acho que um alívio, né, para ele, porque eu acho que ele queria chamar atenção, né? É uma carência talvez afetiva, né? Mas eu abracei ele e toda vez que, né, eu chegava lá, eu pedia para ele apagar a lousa, pedia para ele distribuir as coisas. Então ele foi sentindo útil dentro da sala e ele foi me ajudando. E eu lembro que aí a gente foi para um retiro e ele, olha, ele era pobrinho, mas ele queria, falava, tia, eu quero pagar um refrigerante para tia. Mas eu achei tão lindinho. Eu deixei ele pagar, assim, porque eu achei que era mesmo a gratidão que ele tinha, porque, né, consegui compreender o coração dele. Então, às vezes, a criança faz aquelas birras porque quer uma atenção, né? Então, hoje eu vejo filhos que não têm a correção porque sente carência do amor, da atenção dos seus pais, né? E a disciplina, ela é muito importante, né? Não só para corrigir, mas para sentir essa segurança do amor, né? Do cuidado da pessoa, dos pais, tá? Se a pessoa não cresceu com disciplina e correção dos pais terrenos, como ele vai conseguir entender e aceitar a correção do Pai Celestial? Se os pais poupam seus filhos do desconforto mais do que necessário, né, da correção, estão impedindo que eles cresçam naturalmente e espiritualmente, tá? Então, Paulo fala desse desconforto da correção, tá? 2 Coríntios 7, 8 a 11. 2 Coríntios 7, de 8 a 11. Mesmo que eu tenha causado tristeza a vocês por meio da minha carta, não me arrependo. Embora tenha me arrependido, pois vejo que aquela carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo, agora me alegro, porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de modo algum foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudades, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Tá? Então, aqui, ó, o Paulo deve ter dado uma chapuletada aqui nos Coríntios, né? Escreveu a carta falando duro, né? Corrigindo, mas era com amor. Então ele fala assim, ele até se arrependeu porque eles deixou ele muito triste, eles muito tristes. Mas por outro lado, essa tristeza levou ao arrependimento e esse arrependimento trouxe para eles uma transformação de vida, né? Trouxe salvação. Então Paulo ficou grato porque essa tristeza que ele fala, né, que é boa, né, que vem de Deus, que gera esse crescimento e que gera transformação. Então, essa correção que vem de Deus é importante para nós podermos crescer, e isso, com o tempo também, a gente vai ter gratidão por aqueles que nos ensinaram, né? Porque a gente pôde aprender coisas boas. Então, por mais que na hora não seja muito agradável, depois a gente vai entender que aquilo foi muito importante para nosso crescimento. Tá bom? Os processos necessários para o nosso crescimento, né? Então, a gente precisa do tempo, né? Não tem como a gente amadurecer sem passar por um tempo, né? Mas só passar por um tempo não garante que a gente cresça, né?
se a gente não passar por alguns processos. Existem alguns processos que são importantes para que a gente possa experimentar esse desenvolvimento, esse crescimento, tá? Por exemplo, os pais precisam ser firmes e determinados para não mimar seus filhos, nem poupar os filhos daquilo que eles precisam para crescer, né? Então, ele fala aqui, o Luciano Subirá, ele fala que na casa dele, ele determinou para os seus filhos que eles precisavam cumprir as tarefas domésticas e tinha que trabalhar cedo desde a adolescência, porque ele entendia da mesma forma como o pai dele que precisava transmitir esse conceito de eles poderem não só aprender a ganhar o seu próprio dinheiro, mas também valorizar, né, o seu próprio dinheiro e também aprender a ter compromisso, respeitar os horários, respeitar seus chefes, né? Então, o trabalho é importante, né, para esse ajudar nesse desenvolvimento, tá? Então, Deus também, ele não poupa seus filhos de passar por esses processos para que a gente possa experimentar esse crescimento, tá? Vamos ver lá, Tiago 1, de 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Uhum. Em outras versões, esse maduro tá como perfeito, tá? Então, aqui a palavra perfeito é teleios, né? Que significa que é levado ao seu fim, finalizado, que não carece de nada mais. Ele está completo, né? É, como se ele tivesse atingido a virtude humana, tá? Então, esse é o fim, para que você chegue a essa vida madura, né? A maioridade, tá? Então, o processo que, né, as provações que Deus permite, que prova a nossa fé, né, para que a gente possa estar chegando com esse fim, que é estar com vamos dizer, né, o propósito de Deus, né, com a integridade, com a maturidade, é, é, perfeito, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma, né? Sem faltar coisa alguma, hein? Então, chegar lá no topo, né? Tá completo, tá? Então, Tiago, então, ele fala que para conseguir chegar nesse, precisa passar por provações. Não tem um caminho mais fácil. Aliás, todo mundo sempre busca um caminho mais fácil, sempre, né? Todo mundo quer um caminho mais fácil. Eu lembro que quando eu consegui emagrecer, cansei de responder a mesma pergunta: o que eu fiz? Né? Então eu falava, gente, o que eu fiz? Todo mundo quer saber se eu tomei uma pílula mágica que eu tomei um dia e no dia seguinte eu emagreci 20 quilos. Não foi assim, né? Mas todo mundo quer um caminho sempre mais fácil, né? Ninguém quer o caminho do sofrimento, dos sacrifícios, né? Do esforço, tá? Então, aqui, Jesus, na palavra do semeador, ele fala que muitos recebem a palavra com muita alegria, mas quando vêm as provações, desanimam. Tá? Então vamos ver lá, Mateus 13, 20 e 21. Mateus 13, 20 e 21. A semente que caiu em terreno pedregoso refere-se ao homem que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas, visto que não tem raiz, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra,
ele logo o abandona. Uhum. Então, as tribulações nos ajudam a firmar nossa fé, né? A gente poder compreender algumas coisas. Alguns é para conhecer em profundidade quem Deus é. Eu lembro uma vez que eu fui visitar o Yoshihiro e ele falou: "Ah, mas por que que agora eu estou passando por isso na saúde, né?" Eu falei: "Ah, eu entendo que é porque Deus quer que você experimente uma comunhão com Deus que às vezes só o sofrimento permite a gente poder experimentar, né? Parece, não, parece que Deus te abandonou. Não, né? Deus não nos abandonou, mas Ele está permitindo para que você tenha uma experiência mais profunda, né? Não é fácil, né? Não é fácil dizer isso para qualquer pessoa que está passando por provações, tá? Mas as provações são bênçãos, porque são necessárias para poder estar nos ajudando a crescer. Então, vamos ver lá Atos 14, 21 e 22. Atos 14, 21 a 22. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É, é necessário passar, né? E se importa aí, né? Por importa passar por muitas tribulações para poder entrar no reino dos céus. É necessário que todo cristão passe por tribulações. Essa palavra é, é a mesma palavra para angústias, tá? Na palavra do semeador. Tribulações, angústias. é, no original grego, essa palavra aí, clipsis. Na verdade, tem uma letrinha que está errada que eu não achei a letrinha no grego, tá? Era para ser esse que é o psis, né? Era para ser tipo um garfo, um tridente assim. Mas não achei essa letrinha aí no meu. Então eu coloquei uma parecida, tá bom? Mas tríplices. Isso aí, essa palavra é o ato de prensar, que é essa prensa das azeitonas, quando você prensa e sai, né, o azeite, você prensa a azeitona até sair o azeite. Quer dizer, você amassa mesmo, estraçalha a azeitona até sair o azeite, né? Extrair o melhor da azeitona, que é o azeite, né? Então, apesar do desconforto, apesar da dificuldade, apesar de não ser fácil passar pelas tribulações, é aí que você vai ser prensado, é aí que vai sair o melhor de você, né? É, é desse desconforto que Deus pode tirar, né, através das tribulações, é, o melhor das nossas vidas. Então, nosso Deus tem esse amor tão grande por nós, né, de maneira que permite que a gente passe por esse processo para que a gente possa ser amadurecido. Então, é, ele fala assim: é importante que os pais possam ser firmes com seus próprios filhos por amor aos seus filhos. Aí ele conta a história do seu filho, quando tinha 18 anos, ele conseguiu uma bolsa
de estudo para lá nos Estados Unidos, né? E só que ele estava começando a namorar a filha do pastor, e então o Luciano falou assim para o filho: olha, estão preparando o filho, né? Para você poder casar, você tem que, né, aprender a ter o seu próprio sustento e se sustentar. Porque como você vai formar uma família se você não, né, não tem essa responsabilidade de cuidar? Então ele falou, então o filho tinha bolsa, mas ele ia precisar de mais um pouco de dinheiro para a vida dele que ele ia ter lá nos Estados Unidos, né? Então o pai falou assim, ele conseguiu um mantenedor e o pai falou, então eu vou dar sei lá, uma mesada, né, para você, mas, né, você tem que saber gerenciar e usar esse dinheiro com sabedoria até dar um mês, né? Porque eu vou dar no começo do mês, vou dar. Aí passou uns 2 meses, o filho disse que estava lá tudo bem. No terceiro mês, faltava 3 dias para acabar o mês, ele ficou sem dinheiro. Aí o que ele fez? Ele ligou para o papai, né? E pedindo dinheiro para o pai. Aí ele falou: pai, estou sem dinheiro, não tem dinheiro nem para comer. E o pai falou assim, mó dor no coração, né? Porque ele falou, não queria que o filho passasse dificuldade, mas ele falou, eu tenho que ser firme com ele, porque eu estou ensinando para ele. Então o Luciano falou assim, filho, você já experimentou fazer jejum? Então você fica 3 dias, aí falta 3 dias. Mas pai, só falta 3 dias, você não pode me adiantar? 3 dias? Não, 3 dias. Então 3 dias você vai ficar em jejum. E disse que esse menino passou 3 dias sem comer, só a base de água. Disse que o Luciano não contou para a mulher dele, porque se a mãe soubesse que o pai estava maltratando o filho, ela ia ficar muito brava. Aí ele falou: eu tive que ser muito firme para o meu filho aprender essa lição, né? E aí passou os 3 dias, ele conseguiu, fez jejum, 3 dias, passou a base de água sem comer, e aí recebeu o dinheiro, então conseguiu. Aí, aí passou um tempo, depois que ele já tinha dado dinheiro para o filho, ele contou para a mulher. A mulher ficou brava mesmo, né? Porque como você fez isso com meu bebê? A mãe é assim, né? Não, nem todas as mães, né? Tem mães que são mais firmes que os pais, né? Mas aí passou um tempo e aconteceu novamente, né? Novamente ele ficou sem dinheiro e era 2 dias, faltava 2 dias para receber. Aí ele falou assim: agora eu vou ensinar uma outra coisa para ele, né? É, é, ensinou que ele precisava ser firme, né? Assim, ele se manteve firme, mas aí ele falou para o filho: filho, você está passando por essa dificuldade, mas eu quero que você não só aprenda a gerenciar aquilo que, né, o dinheiro dê para o mês, mas também para você experimentar a bênção de que Deus pode te cuidar. Não vem pedir dinheiro para mim. Quando acabar o seu dinheiro, vai pedir para Deus. Então ele ensinou assim, né? Então dessa vez o filho pensou: 2 dias, da outra vez eu fiquei 3 dias, eu consegui. Aí ele falou: nesses 2 dias, então ele falou: eu também consigo ficar sem comer 2 dias, né? Mas aí ele orou para Deus. E Deus falou para ele que era para ele ir na cafeteria. E ele falou: ó, tá bom. Então ele foi para a cafeteria. Quando ele chegou lá na cafeteria, tinha uma pessoa que estava na frente dele na fila
E ele falou assim: eu vou pagar o seu café, pode pôr na minha conta. E essa pessoa pagou para ele o café. Então, ele experimentou o cuidado de Deus na vida dele e Deus supriu, né, as necessidades. Então, ele, ele entendeu, né, passando por esse processo, o pai foi firme, né, no ensinamento e ele pôde aprender não só a assim, saber que Deus pode estar cuidando dele, mas também que é, Deus também pode te dar outros caminhos, né? De livramento e de socorro, tá? Tem uma analogia que Deus trata o povo de Israel. Eu não coloquei aí. É, Deus usa a ilustração quando ele fala do povo de Israel sobre a águia, né? Eu já usei também, porque eu gosto dessa ilustração da águia, né? Que tem uma passagem de Deuteronômio 32:11. Pode ler alguém? Deuteronômio 32:11. Deuteronômio 32:11. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, estende as suas asas e, tomando-os, os carrega sobre elas. Tá? Aqui está falando, a águia desperta a sua ninhada e depois paira sobre os seus filhotes, estende suas asas para apanhá-los. Quando é que a águia faz isso? Que ela toma os seus filhotes sobre as suas asas. É quando ela está ensinando os filhotes a voar, né? Então, antes de ensinar, o que que ela faz? Ela enxota do ninho. Enxota o filhotinho do ninho, aí o filhote está caindo. Se ele não aprender a voar, não se preocupa, que a mãe não vai abandonar o filhotinho, né? Se ele não aprender a voar, que ele aprende na marra, né? Se ele não aprender a voar, a águia mãe vai por baixo e o suspende sobre as suas asas, tá? Então, se o filhotinho não voar, ela vai, né, suportar por debaixo das suas asas. Então, Deus estava ensinando que Deus força a gente sair do ninho, porque Ele não quer que a gente fique lá dependente, né? Lá, só esperando fazer comidinha na boca, né? Então, quando tem já a idade para poder voar, Deus vai nos enxutar do ninho para a gente crescer, né? E então, assim como o Senhor não né, quis ensinar, ele vai permitir que a gente tenha nossos desconfortos para que a gente possa crescer, tá? Então, o que, que vem depois disso? Depois do aprendizado, o crescimento, né? A gente vê o crescimento e os resultados desse processo. Então, Pedro, ele fala que não é só a alegria que a gente vai ter, mas a gente vai ter uma redenção, né? E também nós vamos experimentar a glória que Deus nos dará depois de passar por esse processo. 1 Pedro 1:6 e 7. 1 Pedro 1:6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado.
depois de reconhecer, né, você vai ser pela salvação. Então ele fala assim: depois você vai ser um pouquinho entristecido, porque você vai ser provado, né, mas por breve tempo. Não é assim, o sofrimento não é para sempre, tá? Então é por um breve tempo, até que a sua fé seja provada, né? Aqui fala a fé provada no, assim como o ouro é provado no fogo, tá? É, em Isaías, pode ler 43:2. Isaías 43, 2. Quando você atravessar as águas, estarei com você. E, quando você atravessar os rios, ele não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Tá? Então, mesmo que tivermos que passar no fogo, aqui Jesus falou, tanto na água como no fogo, a água não vai te afundar, né, te afogar, e nem o fogo vai te queimar. Daniel é a passagem lá do Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha ardente, né? Então vamos ver lá, Daniel 3, 24 e 25. Daniel 3, 24, 25. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Ah, não, desculpa, Beth, é Daniel 3, 27. 27. Tá, então eu vou lá para o 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Tá? Então, o fogo não queimou nada neles, né? A única coisa que o fogo queimou, né, foram as amarras que os prendiam. A única coisa que o fogo queimou foram as amarras que os prendiam, né? Porque no 20, lê agora o 24, Beth. 24 e 25? É, Tá. 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. Ah, e o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se aparece com o filho com um filho dos deuses. olha só que interessante. Então, o versículo 24 fala: o rei mesmo fala, ué, nós não colocamos 3 homens amarrados, certo? E aí no 25 fala, tava lá 4, tudo solto, andando ali, tudo numa boa, no foguinho, né? Ali, estavam todos soltos. As provas de fogo que a gente enfrenta têm esse propósito não de nos destruir, mas tem o propósito de destruir tudo aquilo que nos prende, tá? Então, destruir as amarras que nos prendem. Deus não nos abandona, então essa é a prova. Ali tinha 4 homens, não eram 3 homens que tinham jogado? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quem estava lá, o quarto homem? Deus. Deus estava com eles. Deus nunca nos abandona, né? Então, as tribulações não significa castigo de Deus, não significa Deus está nos abandonando. É o que todo mundo pensa. Ai, está dando tudo errado. Deus nos deixou. Não, Deus está permitindo para forjar o nosso caráter, para forjar nossa fé, né? Para ver se a gente, né, vai continuar firme, tá?
Jesus fala para Pedro, lá em Lucas 22, 31, 32. Lucas 22, 31, 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por vocês, Simão, para que a sua fé não falhe. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha só, Jesus falou, Pedro, Satanás está tentando te destruir. Está aqui, né? E Pedro, isso foi antes de Pedro negar Jesus, tá? Ele passou por essa prova e o Satanás queria dar aquela peneirada, queria, né, destruir o Pedro, mas Jesus falou assim: eu não orei para o Pedro ser livrado dessa tribulação. Interessante, né? Jesus não orou, mas Jesus orou para que ele não desfalecesse na fé, né? Para que ele continuasse firme no meio daquela tribulação. E depois que ele passasse, ele ia conseguir o quê? Fortalecer os irmãos. A experiência na tribulação iria fortalecer o caráter dele, iria dar maturidade e ele ia poder auxiliar outras pessoas. Aqui, né, então, coloquei aqui, tem um exemplo errado de Adonias, que era filho de Davi. O Adonias, ele tentou usurpar o trono antes da morte do seu pai, né? Deus tinha falado que o trono seria de quem? De Salomão. Mas ele quis tomar o trono de Deus. Por quê? Vamos ver lá, 1 Reis 1:6. 1 Reis 1:6. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha uma boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou com o filho, entendeu? E depois ele colheu muitas coisas difíceis, né? Então aqui, ó, seu pai jamais o contrariou. É que nem muitos pais, né? Não dão limite para os filhos. Fazem tudo que o filho quer. Aí vira aqueles monstrinhos, né? Viram os monstrinhos. É triste dizer isso, mas é verdade, né? Por causa da falta do limite, a falta de disciplina, a falta de educação. Então, infelizmente, Adonias foi desse jeito, porque não teve, né, uma correção. Agora, José também estava indo por o mesmo caminho, que era o preferidinho de Jacó, né? Era lá o filhinho maravilhoso, filho da mulher que ele amava. Então, Jacó dava a roupa mais bonita, dava a roupa, né, mostrando a preferência do filho. Deus precisou tirar o José da casa do pai para forjar o caráter de José, para ele chegar a ser um homem maduro. Então, ele teve que passar por muito sofrimento. E eu, semana passada, era meu devocional, eu estava lendo muita história de José, que ele teve que passar 13 anos, com muitas injustiças, com muito sofrimento, né? Saiu um rapazote para chegar aos 30 anos poder ser governador do Egito. Com 17, foi vendido como escravo. Então, foi de muitas injustiças, mas ele não se rebelou, porque Deus, ele entendia que Deus estava tratando, usando, né? E ele conseguiu compreender, conseguiu perdoar os irmãos, né? Quando os irmãos foram lá para o Egito, ele falou: olha, não foram vocês que me venderam, foi Deus que me trouxe. Foi Deus que me colocou aqui porque era para eu preservar a vida do nosso povo, né? Então ele pôde entender
é, é, o propósito de Deus para a sua vida. Então, Deus permite o sofrimento nas nossas vidas porque Ele está tratando, está trabalhando, né? Eu penso também, eu passei já por várias coisas e hoje eu entendo muitas coisas que hoje eu falo, obrigada, Senhor. Naquela época não foi fácil, mas agora muito obrigada, Senhor, porque eu sei que era para me amadurecer e para minha fé se fortalecer. Então, eu não sei como vocês estão agora e como está a fé de vocês, mas caminho de sofrimento não é castigo de Deus, mas é permissão para que nós possamos ter um caráter forjado, né? No fogo, para poder ser santificado, para poder ser amadurecido. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Pode. Esse período de tribulação, de isolamento, provações, basicamente, até eu já vi alguns estudos, né? É um período de isolamento, né? Que às vezes até muita gente com pouca fé questiona onde Deus está. Aham, aham, Mas é que assim, lógico, a gente tem o livre-arbítrio, mas é o período em que a nossa fé permanece forte e aí há crescimento. Então, mas só que existem muitos questionamentos, né? Mas é que eu entendo que é o momento que Deus prepara, né? Mesmo assim, não que ele não esteja presente, mas ele te deixa à vontade por um tempo para que você faça as suas escolhas e nessas escolhas, não que tudo você questiona a Deus, mas nesse momento é o crescimento em que você analisa de tudo aquilo que você aprendeu, de tudo aquilo que você tem, e aí vem o crescimento. Então, eu ia perguntar isso daí, né? Porque muitos falam, né? Esse isolamento, esse afastamento, não é um afastamento, né? Então, é que muitas vezes as pessoas questionam, né? Mas não, é o período do teu amadurecimento, né? Era isso. Fala, Beth. Não, o que o Vini falou, eu entendo como, assim, os desertos, né, da Uhum, nossa vida. E lá no YouVerse tem tem uns planos, né, inclusive aham, um deles é o deserto. Eu fiz, acho que são 5 dias ou 4 dias, sei lá, do devocional. aham, E é muito legal, porque ele fala, assim, né, que grandes homens de Deus tiveram seus momentos de deserto, uhum, né? Então, que foram importantes para reflexão e tudo mais. E aí eu associei esse meu deserto a um período que eu estava deprimida, uhum, né? Então, assim, parece que Deus me tirou tudo, né? Que eu não encontrava muito, né? Eu fazia as coisas assim, meio no automático e aham, às vezes nem as coisas básicas eu conseguia fazer direito, né? aham, E aí, assim, e minha mãe ficava assim, desesperada, que ela falava assim, minha filha, o que que você tem? Você quer comer, a mamãe vai buscar, você quer vestir, a mamãe vai comprar. Sabe aquela coisa assim, uhum, a mãe desesperada? Então, é um momento assim, sabe, que parece que Deus te tira do teu contexto para viver você e você mesmo. E na hora uhum, que você e você, de repente, se vocês se saturam, aí Deus entra, você está me entendendo? Fala assim, olha, para que brigar, para que isso? Uma série de coisas, assim, para cada um Deus vai falar, né, o que está acontecendo. Mas, assim, o que eu queria falar, assim, que quando você começou, né, a aula de hoje, você lembrou da Carla, né, pelo estado físico aham, 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 apresentou, né? Então, que a gente possa estar lembrando dela nas orações, porque uhum, como você também comentou da dificuldade daquela época, você uhum, imagina hoje com essas crianças, e sim, ela querendo, sabe, assim, acolher todas elas e fazendo delas, assim, como se fossem filhos, eu acho que ela uhum, deve estar passando por um momento bastante sobrecarregada, né? Porque é aquele negócio, se fosse teu filho, o negócio da vara, né?
quanto que meus filhos apanhavam. Nossa, o Pintão, nossa, era uma chinelada atrás da outra. A Ana era um pouco mais esperta, via e já fugia, né? Aham. E aí ainda o Vini nem gosta, né? Ele falava assim, o Vini às vezes convidava, falava alguma coisa e falava assim pro Pino, não precisa olhar para tua mãe. Ele só de olhar assim a gente já se comunicava, né? Ele para de olhar para tua mãe. Então eu peguei e falei assim, sabe? Eu não, graças a Deus, né? Eu não posso me queixar, mas assim foi de muita varada em varada que eles cresceram. Ah, mas aqui, hoje, infelizmente, Não tem um pode, né? contexto político-social, né? É. Então, infelizmente, tem muita interferência. Uhum. Educação, a globalização, mídias sociais fazem com que as responsabilidades dos pais fiquem voltadas mais em aparência, em querer ser aquilo que eles não podem ser. E Sim. aí acaba, é, Jogando a na responsabilidade escola. para Para outro, né? o Exigem da Estado, né? escola a educação, mas só que eles confundem, né? Uhum. E muitas vezes é que eles falam assim, eu não queria estar na pele da Carla porque uma vírgula mal colocada, a mãe ainda vem, passa a mão na cabeça do filho e questiona a professora, né? Então você vê hoje que é meio complicado. As recentes é o menino que por castigo ficou sem o celular, sem o computador, matou o pai e a irmã e depois matou a mãe. Foi para padaria, comprou lanche, ainda estava com ódio, voltou ainda esfaqueou, mesmo a mãe estando morta, esfaqueou a mãe. Nossa. Aí É. você fala assim, não, o problema é que assim, Uhum. eu não tenho nada contra, mas o menino era adotivo. Recebia o mesmo tratamento por igual, tinha convívio com o pai constantemente, porque eles iam para academia treinar junto. Uhum. Mas aí, então, hoje ainda não está, assim, totalmente desvendado as influências que causaram isso também. Então, é muito complexo hoje, porque Sim. você tem tudo hoje, principalmente esse negócio de celular, né, mídia social. Alguns países já despertaram e querem limitar, fazer bloqueio por idade, mas aí criam perfis com outras idades, com falso, e mantém esse É, acesso, tem né? uma facilidade muito grande, né, de É, informações, né? é difícil. E uma informação sem responsabilidade pode gerar um Tem desastre consequência? mesmo. É, tem. Ana. Temos que orar mesmo, é uma Uhum. situação muito lamentável, né, que nós temos vivido, e sem Deus o negócio fica muito pior, né? Então, a gente está falando de coisas assim, com Deus já é difícil, sem Deus é Isso. impossível, né? É, então, ok, vamos orar então, né? É, Senhor, nós queremos agradecer por essa noite, agradecer pelo teu cuidado nas nossas vidas e entendemos, ó Deus, as provações, as tribulações, angústias, sofrimentos que precisamos passar para crescermos, para nosso caráter ser forjado, Deus. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós e nós queremos interceder pelos nossos irmãos, os professores, pessoas que têm sofrido, ó Deus, é, na educação, com as crianças, com jovens, adolescentes. Aqui nós conhecemos a Carla, pedimos a tua misericórdia sobre a vida dela, capacita, guarda, sustenta, ó Deus, dá sabedoria, dá criatividade de como lhe está lidando, mas derrama do teu amor, ó Deus, do teu bálsamo, da tua presença, Senhor, e guarda a sua vida, Senhor. Pedimos que o Senhor sustente. Não tem sido fácil suas lutas. E nós queremos te agradecer, Pai, porque a gente sabe que tem tantas pessoas do Senhor que o Senhor tem colocado no caminho desses jovens. E pedimos que o Senhor possa estar dando ousadia, estar dando intrepidez, sabedoria, discernimento do teu Espírito, Deus, para estar lidando com todas essas situações difíceis. E para os pais, ó Deus, pedimos a tua misericórdia também, que o Senhor os ajude
a educar bem suas crianças, seus jovens, para que possam ser bons exemplos, ó Deus, testemunhas do Senhor, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos, ó Deus, guarda nossas famílias, nós pedimos a tua bênção. Por essa noite, um bom descanso para todos nós. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Obrigado a Então, você. semana que vem a gente descansa no feriado, tá? Uhum. Todo mundo poder descansar no feriado. A gente já está quase no fim, acho que só tem mais um capítulo, na verdade, desse livro. E aí eu vou ver um próximo já para a gente estar engajado, tá? Obrigado. Tá bom, então. Abração. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, Até boa domingo. noite. Ai, não parei.